galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com um clima de tensão no ar. No final do dia de ontem, eis que a imprensa nos informa que o ministro Flávio Dino intimou o deputado Sóstenes Cavalcante a explicar que história é essa aí de mudar o acordo das emendas nas comissões? Que negócio é esse? O Sóstenes havia anunciado isso na entrevista da Bela Megali para tentar, ser uma medida de colocar pressão para avançar com a pauta da anistia. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre uma entrevista do Barulho concedida pelo presidente da corte. Vamos trazer alguns comentários aí diversos para entrarmos também ainda na questão ligada à democracia, mas a gente falar das movimentações eleitorais. Teve até governador de direita falando que não vê nenhum problema na intimação de Bolsonaro, se ele pode fazer live, porque ele não pode receber intimação. Aí vamos falar disso, vamos falar outras coisas, vamos trazer algumas coisas de rede social, para depois falarmos do senhor Dilma. Quando tem uma pessoa martelando o Lula, ok, duas, tá, normal, 3, 4, 10, aí você fica, 10. Quando 10 estão com o mesmo tom, isso chama minha atenção. E quando é na imprensa? Quando você vê não um, mas 3 veículos de imprensa diferentes, usando inclusive os mesmos argumentos de que Lula não trabalha, não quer trabalhar e não vai trabalhar, e que 2026 começa a patinar, alguma coisa tem. Vamos falar sobre isso e muito mais. Acho que a situação do Lula realmente está cada dia pior, graças a Deus, em termos aí de potencial eleitoral. E no fim, se der tempo, tem umas coisas da turma lacradora, mas nem sei se vai dar tempo de comentar sobre isso hoje. Mas vamos lá. Antes das notícias ruins, ontem eu comecei o vídeo com a parte mais tensa, depois fui para a parte mais leve. Hoje eu vou fazer o contrário. Se bem que depois vai ficar leve de novo quando a gente fala do Lula. Mas, gente, começar o vídeo com a notícia muito boa, mas muito boa mesmo. Absurdamente boa. Não é a primeira vez que eu tô falando sobre isso. Já falei anteriormente, dando uma pincelada, explicando. E aqui temos uma nova notícia de mais um passo. O que pode parecer uma bobagem, isso daqui não tem nada a ver com Elon Musk. Não é sobre Elon Musk, nem esquece. Esquece esse cara. Aqui é sobre avanço tecnológico e liberdade de expressão. Veja só, notícia da CNN de ontem. Starlink lança parceria com T-Mobile para telefonia via satélite. A operação está em fase beta, que permite aos clientes de outras operadoras fazerem registro até julho para testarem gratuitamente a tecnologia. Veja só. É um passo a passo, até a gente ter o domínio total da tecnologia e se tornar algo meio que normal. Já expliquei isso outras vezes, explico de novo. A internet, ela é realmente como se fosse uma rodovia. Tem os locais de pedágio, tem umas que tem 3 faixas, outras que tem uma faixa só, sabe? Às vezes tem umas coisas importantes pelo caminho, alguns pontos aí de entroncamento, conexões, mas é um negócio físico, na maior parte do tempo. A Wi-Fi de sua casa, em determinado momento, ela vai, migrar para o roteador, o modem de sua casa, que vai estar conectado fisicamente até o computador que você acessa, que está o servidor da Google lá nos Estados Unidos. Vamos falar assim, Ou alguma cópia, aí, um espelho em alguma região mais próxima. Quando você pega o celular, aí vai o celular da torre de telefonia, mas em algum ponto também vai entrar para toda a conexão física. Por que eu estou fazendo esse disclaimer? A gente viu aí ao longo dos últimos anos no Brasil inúmeras ordens de bloqueio e ordens de bloqueio diversa. E muitas vezes, como teve a questão do Twitter, você só conseguia acessar através de VPN. E por quê? Porque os provedores de internet no Brasil e as operadoras de telefonia no Brasil bloquearam acesso. Aí agora a gente está entrando numa nova era, que você consegue fazer esse bloqueio por quê? Porque essa infraestrutura física, pensa num pedágio, como se tivesse um pedágio na fronteira do Brasil, o governo tem como falar, esse pedágio aí está fechado. Esse pedágio está fechado. Aí você fala, mas a Starlink, ela também não trabalha no Brasil? Sim e não, Tem e não tem. Agora, um mundo onde cada vez você
tem uma certa assim, integração internacional. Inclusive, você pode contratar serviços internacionais pagando com carteiras internacionais por serviços internacionais, desde os mais conhecidos, tipo o PayPal, até outros mais desconhecidos, Bitcoin. O que é que impede no futuro, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, não sei, acho que não vai demorar muito, você de sua casa no Brasil poder contratar um serviço de telefonia, um serviço de internet via satélite de uma empresa, porque é internacional, é global, o mundo todo funciona. Você é cliente nos Estados Unidos, você paga a sua conta nos Estados Unidos e você está tendo acesso lá. Então, essa infraestrutura do seu celular para a torre de energia na sua cidade, torre de celular de sua cidade, que vai se conectar à infraestrutura física, e você pode colocar uma barreira, né, o pedágio na fronteira do Brasil. Agora o seu celular vai direto para um satélite que está lá pairando sobre o planeta Terra, e ele vai bater em alguma torre de recebimento que não necessariamente vai ser no Brasil. Tradução. A possibilidade de você cancelar alguém da internet, remover alguém da internet, está começando a ficar cada vez mais difícil diante das novas possibilidades tecnológicas e da não necessidade de utilizar a infraestrutura física do Brasil para estar conectado nas redes sociais. Então, assim, eu acho que o futuro mostra a direita sobrevivendo. Aí pode a turma falar o que quiser, fazer o que quiser, irmão. A não ser que a polícia bata na porta da tua casa, você tá com acesso à internet e ninguém vai poder desligar o interruptor, o seu interruptor. Ninguém vai poder desligar o seu interruptor. Ninguém vai poder desligar o seu interruptor. O pedágio que tá na fronteira de boa, você tá de avião, você passa por cima do pedágio. É basicamente isso daqui que se trata. Parece uma bobagem, mas é mais um passo. A gente já comentou sobre isso, porque isso aqui é uma tecnologia que vem indo, já está em fase beta, disponível para clientes. Possivelmente no primeiro momento vai ser os satélites, mas na região dos Estados Unidos. Depois vai ampliar. Porque qual é o ponto? Você tem muita gente, e hoje, inclusive no mundo como ele é, que, assim, você já vê a questão do nômade digital. O cara que trabalha em vários locais. Muita gente da área do TI. O cara formado em TI, no Brasil, trabalha para os Estados Unidos. Formado em TI, trabalha na Europa. Roda o mundo. Pega os próprios pessoas que trabalham com entretenimento, que não tem local fixo. Muita gente aí que às vezes mora no lugar, mas o seu endereço fiscal é em outro país. Então, a depender da internet, tem país que a internet é ruim. Às vezes o cara quer ter, né, uma telefonia com boa qualidade de dados. Hoje é uma coisa muito normal, padrão, você ter velocidade. Imagina você não ficar preso. O cara fala, cara, eu prefiro pagar um pouco mais de internet e usar a internet realmente, né, que teria uma qualidade, sei lá, de um Starlink da vida. Não importa onde eu tô. Tu acha que pra um cara que às vezes ganha muito dinheiro, do próprio agronegócio lá no Brasil, eu quero botar aqui, eu moro na roça, eu quero ter um celular com internet rápido o tempo todo. Tá chegando a hora. E, inclusive, o homem mais poderoso desse país, ele falou sobre essa situação. Ele falou sobre essa questão dos satélites. Ele falou sobre isso porque ele sabe que as decisões judiciais vão começar a encontrar problemas técnicos para serem cumpridas. Enfim, vamos começar a segunda-feira com uma boa notícia. Mas vamos lá. Falei o final do dia de ontem, não sei nem porque eu falei o final do dia, porque realmente o negócio foi, assim, antes do almoço já tava, né? Você vê ali, 11h24 da manhã. Flávio Dino manda líder do PL na Câmara explicar fala sobre emendas. Quem? Sóstenes Cavalcante. A decisão foi tomada após o Sóstenes afirmar para quando da Bela Megali, a gente abordou isso daí, que poderia romper um acordo e controlar 100% das emendas de comissão dos colegiados comandado pelo seu partido, o PL. A medida seria uma forma de pressionar o Hugo Mota para pautar o projeto que prevê anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Ali tá, eu fiquei só na dúvida se tinha um valor e a fala do Sóstenes. Cada comissão recebe indicação dos líderes partidários sobre como utilizar as verbas. O colegiado aprova a destinação e o processo precisa ser registrado em ata. Para Dino, isso não se assemelha ao rito aparentemente descrito pelo deputado Sóstenes Cavalcante. Sóstenes afirmou à coluna que o acordo prevê que as emendas de comissão sejam divididas da seguinte maneira: 30% do valor total que o colegiado tem ficam com o partido que comanda a comissão, e os outros 70% são distribuídos por Mota às outras siglas. Entretanto,
O Sóstenes citou a possibilidade de romper esse acerto como uma medida extrema. Se for preciso uma medida extrema, vamos desrespeitar esse acordo e passar a gerenciar 100% do valor das emendas das comissões que presidimos, dividido o montante entre deputados que votaram pela urgência da anistia, afirmou o deputado da Coluna, destacando que o PL tem direito a cerca de 6 bilhões e meio de reais em emendas de comissão. Aí já foi barata voa para todos os lados. Para o ministro Flávio Dino, são imprescindíveis esclarecimentos sobre essa fala. Intime-se o citado parlamentar Sóstenes Cavalcante para que apresente as indispensáveis informações em 48 horas, possibilitando a melhor análise quanto a estes fatos novos revelados pelo multicitado líder partidário. Ao Globo, Sóstenes afirmou que o ministro pode ter certeza que haverá total transparência na indicação das emendas. Se a preocupação do Dino é a transparência, ele pode ter certeza que, caso seja necessário que nós indiquemos 100% das emendas das comissões comandadas pelo PL, as emendas terão total transparência. Porque isso era a grande confusão, né? Não conseguia ter o rastro do dinheiro. Porque, qual o problema? Qual o problema? O Sargento está aí. Eu acho que esse realmente é o problema, né? É dar transparência, garantir que ninguém vai roubar esse dinheiro. O meu comentário sobre isso daqui é aquele mais óbvio de todos, né? Assim, ó, o dedinho na ferida. Comissões não servem de nada, né? Comissões não servem de nada. O Supremo agora tá entrando em campo. Pelo amor de Deus, que história é essa? Que história é essa aí? Que história é essa aí que vai romper com o acordo? Que história é essa? Comissões não servem de nada. O PL só pode fazer isso por quê? Porque preside essas comissões. E por que eu presido essas comissões? Porque numa eleição de cartas marcadas, que o resultado já era óbvio desde outubro do ano passado, todo mundo que acompanhava notícias da imprensa já sabia que seria o Hugo Mota, já sabia disso. O PL foi lá e falou, não, é uma certeza que ele vai ganhar, eu vou apoiar e ter prioridade na hora de escolher comissões. Pegou 4 comissões importantes, com grandes orçamentos, e tá aí agora, podendo realmente colocar algum tipo de pressão. E se não tivesse o poder das emendas, né, eu não acho que o ministro Flávio Dino estaria tão preocupado. Não acho que ele estaria tão preocupado. Eu cheguei até a gravar um vídeo no canal de ontem. Eu vou adiantar aqui, a gente vai falar de Bolsonaro daqui a pouco também. Eu fico vendo, a gente vai entrar nas discussões sobre, o que adianta a gente eleger senador, fazer isso, se no final do dia eles vão lá e votam no Alcolumbre tendo astronauta. Gente, eu encontrei vários comentários assim nos últimos dias. O desgaste, o prejuízo que se trouxe, né, para quem está tentando fazer alguma coisa, leia-se, Bolsonaro, nas redes sociais, pelos nossos grandes jornalistas de 25 anos de profissão, 12 livros publicados, super conservadores, de princípios e valores que preferem perder de pé do que ganhar de 4, eu ainda não consigo calcular. É realmente assim um emburrecimento proposital a troco de um ganho eleitoral em 2026, não para o grupo, para ampliação do tamanho do grupo, mas para tentar remover votos de uma ala da direita para uma ala mais nova, renovada, laranja. É isso que está acontecendo. É incrível como as pessoas se deixam levar. As pessoas parecem que gostam, o padrão. O povo gosta do discurso fácil. Na verdade, não sei nem se é fácil, porque eu acho que é tão fácil de entender tudo que aconteceu. Mas vamos lá. Eu acho que vocês já entenderam que não tem cabimento esse... Calma, vírgula. Eu acho que vocês, como eu, burros, leigos, que acreditam no Sóstenes Cavalcante, fica parecendo que não tem cabimento a cobrança em cima dele. E a Janaína Pascoal reforça, né, essa percepção, lembrando que ela não é uma apoiadora de Bolsonaro nem nada. Concorde-se ou não com a anistia, concorde-se ou não com a sistemática das emendas parlamentares no Congresso, goste-se ou não de um determinado parlamentar, fato é que em uma democracia é estranho um deputado federal falar e, ato contínuo, um magistrado da Suprema Corte intimá-lo a se explicar. Seria importante detalhar com base em qual dispositivo de lei essa determinação se alicerça. A lei, eles são a lei. Eles são a lei. O presidente da corte, o ministro Roberto Barroso, deu entrevista que eu não vou
passar por toda a entrevista com vocês, porque eu não vou passar por toda a entrevista com vocês, porque é mais do mesmo. É mais do mesmo e já tem umas coisas que já chega no ponto que é desnecessário ficar repetindo. Quer ouvir o que ele tem a falar? Liga lá na Globo News, que vai ser a mesma opinião. Mas vamos lá. Eu trouxe só duas partes da entrevista. Apenas duas perguntas e respostas. Anistia é perdão e o aconteceu no 8 de janeiro é imperdoável. Quem diz isso? Agora é o julgador supremo do bem e do mal. Ele que sabe que é pra perdoar, que não é pra perdoar. Bom, no momento aí que o Papa, né, faleceu, é até curioso. Ele falou, não, o Papa foi um humanista. Na minha concepção, isso é algo ruim. Eu sou um cara burro, já falei isso. Na minha concepção, o Papa e a Igreja tem que ser anti-humanista. Porque quanto mais humano, mais longe de Deus. Tanto que, né, o humano é um ser pecador, né, já nasce com pecado. Se a gente quer, né, se aproximar de Deus, a gente tem que deixar a humanidade de lado. Tem que ser anti-humanista, né? Então, mas beleza, a gente entende que é uma fala lacradora. Agora Jesus diz, né, perdoai não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, se necessário for. Como é ser imperdoável? Quem que diz isso? Os crimes mais bárbaros e absurdos, aparece um monte de gente perdoando, batendo palma. Onde é que tá hoje a Susana Richthofen? Pra mim aquilo é imperdoável. A Richthofen é imperdoável. Nardoni. Ali é imperdoável. Qual é, Barroso? Pera aí, cara. Segura a onda aí. Aí, nos últimos dias, a gente teve que aguentar Temer, Ciro Nogueira, Hugo Mota, toda a nata do equilíbrio da centro-direita brasileira falar que não. Iremos construir uma solução. A revisão, rever a dosimetria das penas. Aí perguntam, né? O ministro, tem espaço para discutir a revisão de penas no Supremo? Do ponto de vista do direito vigente hoje, penso que não. Não. Se ele pensa que não, imagine. Imagine. E quem conhece o direito é ele, hein? Se ele tivesse um caminho, ele saberia. Não, não tem não. Não tem não. Aí, o final da entrevista, eu acho que é o tom. Nesse período em que esteve na presença da corte, o senhor se arrepende de não ter feito algo? Sabe qual é o arrependimento do cara? Eu gostaria que o país tivesse uma consciência melhor sobre a questão do aborto, para podermos avançar nessa agenda. Pra você ver. Sei lá. Eu, como um cara burro, mais uma vez, eu fico pensando, nossa, o Brasil tem tanto processo, tanta fila, tanta coisa que demora, às vezes, 10 anos. Às vezes a vítima, né, o cara lá que processa alguém, às vezes acaba, morre, nem chega ao finalmente. Tanta investigação realmente séria contra criminoso que prescreve. Sei lá, se eu um dia fosse ser um jurista, fosse presidir alguma coisa assim, eu acho que ia tentar dar celeridade ao processo, sabe? Realmente, sim, tentar encontrar justiça. Tornar o Brasil um país onde a justiça fosse realmente, assim, uma instituição que, pô, olha só, pô, velho, dá pra contar com a justiça, né? As maldades que fizeram contra mim, eu vou lá. E não o crescer essa percepção, mas tem gente que acha que tem que avançar com algumas agendas ideológicas, né? E ainda acha que o brasileiro que não tem consciência ainda faz um julgamento da sua moral. Você não tem capacidade de entender, né? Você é um cara atrasado, você é um cara que está preso no obscurantismo. Ele está, né, à frente, ele é um iluminista. Ele precisa guiar a sociedade, mas a sociedade não está pronta. Mas é isso, né? Aí, agora de madrugada, 3 da manhã, vem a Globo. A ofensiva do AB para convencer Zanin a liberar celulares nos julgamentos da trama golpista. Segundo relatos obtidos pela equipe da coluna, vou trazer a informação do início. O julgamento de Bolsonaro do primeiro dia, né, primeiro julgamento lá no Núcleo 1, estava marcado para começar às 9h30 da manhã. Beleza, mas vamos lá. Segundo relatos obtidos pela coluna, os demais ministros da primeira turma endossaram a medida de Zanin. E eu que achei que ele tinha pensado nisso sozinho. E ninguém tava apoiando. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Aí, gente, então vocês estavam achando, né, que o ministro Zanin não tinha respaldo. Ele tem respaldo. Tem respaldo.
Uma das preocupações dos magistrados era com o uso dos aparelhos para fazer lives ou gravar vídeos ao longo da sessão com ataques à própria corte e a seus integrantes. No mês passado, olha só, a preocupação dele era fazer live, gravar vídeo. Bolsonaro usou o celular para fazer uma postagem. Postagem é vídeo? Postagem é live? Em suas redes sociais durante o julgamento da denúncia contra ele. O que foi a postagem? Ele porque postou a foto da galera? Fez um vídeo? Dando o dedo? O que é que ele fez? Plantou bananeira? Deu um arroto? Tirou a roupa? Brasil e Argentina em campo hoje às 21 horas no Monumental de Nunes. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita antes mesmo do jogo começar e ainda é o Val Bandeirinha, o técnico, o artilheiro do time adversário, tudo numa pessoa só. Eu falei que o julgamento do Bolsonaro estava marcado para começar às 9h30. A postagem de Bolsonaro foi às 9h44 da manhã e nada indica que foi ele que fez essa postagem. Como também nada indica que foi ele que não fez. Ninguém sabe. Pode ter sido outra pessoa. O povo não diz que às vezes o Carlos administra as redes sociais de Bolsonaro. E aí? Enfim, o que é que essa postagem tem a ver com o julgamento? O que é que essa postagem tem a ver com o julgamento? Tem o quê? Agora uma postagem como essa? O que é que tem a ver? Ele bateu foto do local? Mostrou alguém que não podia? Colocou em risco alguma coisa? Então, assim, não faz sentido. Não faz sentido. Não, porque Bolsonaro no dia... Ele fez uma postagem. E? E... Para integrante da OAB, o celular é um instrumento de trabalho que permite pesquisa e armazenamento de dados. Nossa. Quem poderia imaginar? Rapaz, em 2025, quer dizer que tem gente que hoje em dia usa celular para trabalho. Além da elaboração de apontamentos durante julgamentos e da comunicação dos advogados com as equipes de seus próprios escritórios. Agora isso aqui eu fiquei chocado. Uma ferramenta utilizada pelos próprios ministros e pelo Ministério Público nas sessões do Supremo. Mas não, mas agora eu tô chocado. Eu estou em choque. Talvez o ministro Zanin não sabia disso. Talvez ele não use. Em resposta, o gabinete de Zanin marcou audiência para esta segunda, né? Já teve o julgamento, da qual devem participar o Papo Simonetti, o Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Advocacia, o Alex Sarques, e o Procurador-Geral da OAB Nacional, Sérgio Leonardo. Aí o curioso é as informações extras. A decisão do ministro Zanin de impedir o uso de celulares colide frontalmente com a postura dele mesmo na época em que atuou como advogado do Lula nas ações da Lava Jato. Em 2017, Moro proibiu que Zanin utilizasse o celular para gravar audiências, sob a alegação de que era necessária autorização judicial. Moro, no entanto, não foi tão drástico quanto Zanin. A proibição do Moro era para gravar ou filmar as audiências, não para uso do celular para outras finalidades. Precisava lacrar, só não pode filmar. Zanin chegou a acionar a seccional da OAB paranaense para derrubar a ordem de Moro, mas não conseguiu. E aqui é um ponto complicado, né? Porque a turma pode falar isso, né? Não. O Moro, primeira instância, a gente não derrubou, vai derrubar agora. Aí é aquele ponto, né? A gente tem que olhar para o passado. Temos que olhar para o passado e se questionar, né? Talvez o Moro não tomou a melhor das decisões, né, Moro? Talvez o Moro não tomou a melhor das decisões. Na última sexta, o blog mandou uma série de questionamentos ao gabinete de Zanin. Um deles foi se pretende manter a medida para lacrar celulares e impedir o uso dos aparelhos nos próximos julgamentos relacionados ao 8 de janeiro. Outros sobre os motivos dele ter mudado de opinião sobre o tema após ter abandonado a advocacia e assumido uma vaga no Supremo. O Supremo não se manifestou, né? Acho que o Zanin não viu. Tava ocupado. Sexta-feira, gente. Sexta-feira... Cara de família, né? Sexta-feira já é happy hour já. Ao longo da semana ele deve responder ao Globo com certeza. Aí, para fazer um gancho para a gente ir para o próximo tema, veja que curioso. Breno Altman. Até 2021, grande parte da esquerda repudiava o Supremo. Ditadura judicial e lawfare eram acusações comuns contra ministros da corte, que hoje são idolatrados. Agora são defendidos a ferro e fogo, como se tivessem mudado da água para o vinho. Será? Onde foi parar o pensamento crítico?
O Altman, ele tá meio que no limbo. Ele tá numa parte da esquerda que tá vendo que a parada tá dando errada, mas ao mesmo tempo ele não pode romper com Lula totalmente, porque ele é vassalo do PT. Né? Ele não pode fingir que ele não pode assumir que Lula tá fingindo para todo mundo, tá destruindo o movimento por dentro. Tem que se colocar meio revolucionário. Aí, menos de uma hora depois, né? 40 minutos exatos depois, ele voltou ontem falando o seguinte: aos olhos de leigos como eu, há uma abundância de provas para condenar Bolsonaro e seus cúmplices a muitos anos de prisão. Mas, né, aquele primeiro ali é para ele não receber pedradas da esquerda. Mas, mesmo se não houvesse prova alguma, ainda assim provavelmente seriam condenados. Olha só, né? Acho que essa é a parte mais curiosa. Por quê? Como é que você mesmo sem prova você condena, porque não é um julgamento técnico, Breno Altman? Essa é a sua acusação, Breno Altman, que não estamos diante de um julgamento técnico contra Bolsonaro, Breno Altman? O Supremo reflete a direita liberal, que quer se livrar do ex-capitão, por hora. Por hora quer se livrar, talvez não queira em determinado momento. Essa direita liberal é para vocês esquerda também, né? O Lula faz parte dessa direita liberal. Não necessariamente o Lula também faz parte disso. É o centrão, é o nosso centro democrático, né? É a terceira via, é o que a gente via antigamente como PSDB. Finalmente tem a oportunidade de varrer essa direita chucra que surgiu aí no pós-2013 e que tanto causou problemas à narrativa do regime. Eu acho que o Altman às vezes tem um ponto, viu? Porque, olha, quando o Bolsonaro foi hospitalizado para agora, rapaz, os deputados meio que sumiram. Parece que entraram de férias. Tirando os que faz uma live, outra aí, normalmente já faz live, faz vídeo, sempre posta nas suas redes sociais, os outros, rapaz, você nem vê falar. Você escuta falar do Sóstenes, Mário Frias, Felipe Barros, enfim, né, outros aí. O lacrador ainda aparece, mas o restante desapareceu. Desapareceu. Você pega essa questão da intimação de Bolsonaro. Vocês ouviram o Caiado falar alguma coisa? O Zema, Ratinho Júnior? Eu ouvi o Mauro Mendes. Governador bolsonarista minimiza a intimação do ex-presidente à UTI. Não atrapalha não a recuperação. Não, atrapalha não. Nada. Se fosse o pai dele, queria ver. Se fosse a mulher dele, a mãe dele, eu queria ver. Se atrapalha ou não. É o primeiro caso na história que estresse, né? Houve uma subida da pressão. Você vê, ó, o filho da Miranda Leitão, o Matheus Leitão, o próprio Estadão golpista e jornalistas do consórcio conseguem ver que foi totalmente descabido, fora de tempo, que podia esperar. E todos eles apontaram que foi constatada uma subida de pressão durante o momento. E uma piora no quadro no dia seguinte. Só o Mauro Mendes que acha que não. Acho que a intimação pode ser feita. Ele deu entrevista lá, recebeu a intimação. Não atrapalha o processo de recuperação. Se ele deu entrevista, ele pode. É padrão, né? É padrão. Durante a coletiva de imprensa, na inauguração de uma ponte que liga Cuiabá a Várzea Grande. Essa é a união da direita. Menos mal o Mauro Mendes está num bloco que você pode reclamar à vontade, que ninguém vai te acusar. Ah, você está na direita, é momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Aí vem aquele todo papo chato que o povo repete há uns 4, 5 anos que eu não aguento mais. Aí você vê, notícias de ontem. Bolsonaro tem melhora em exame do fígado e movimentos intestinais espontâneos, diz o hospital. Nova melhora no quadro clínico de Bolsonaro é constatada, mas não há previsão de alta da UTI. E, gente, eu acho que ontem completou 13 ou 14 dias agora já, porque foi domingo, né? Cirurgia de Bolsonaro. O intestino dele não tá falando de forma espontânea. Eu já tinha dado uma olhada nisso na internet. E assim, é porque eu não gosto de ficar, né? Agora que tem assim, né? Olha, dá sinais. Os sinais parece que foram flatulências, né? Peidos, bufa na linguagem popular. Parece, tudo indica. O esperado, normalmente, é de 4 a 7 dias. 4 a 7 dias. Não é um caso simples, sabe? Beleza que ficou muito tempo fora, etc. Eu fui até conversar com o pessoal falou, ó,
é preocupante, é bem sensível, mas a priori não tem nenhuma aderência, não tem, sabe, nada pior, não tem nenhum tipo de grande inflamação. Então, a priori parece que o pior já passou, mas nenhuma das duas manchetes falou sobre a questão do estômago. O estômago também não tá funcionando muito bem, tá meio parado. E o pessoal disse que, inclusive, isso é um dos motivos do soluço. E soluço mesmo, às vezes, de interrupto. 8 horas soluçando. 8 horas soluçando. O cara não consegue nem dormir. Daqui, ó. Complicado, pô. Mas não. Tá de boa. Tá de boa. Uma situação como essa... Rapaz, se fosse qualquer bode de ouro da direita, se fosse o Pablo Marçal, nossa turma dos princípios eu tava acampando. Imagina o Ricardo Salles, se fosse o Pablo Marçal aqui. O Salles tinha parado o Brasil. Capaz de ter colocado até desenhar em fogo assim, ó, SOS pro povo ir lá. Mas Bolsonaro, ninguém fala nada. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Tu já imaginou se fosse o Lula na UTI e chegasse essa intimação? Tu já imaginou se fosse o Lula? A comoção nacional se fosse o Lula. O que eles querem no final do dia, toda essa turma aí, é tirar Bolsonaro do jogo. E o que... Eu acho que vai ser... Eu acho que o pessoal... Isso vai ser... Acho que é meio triste, mas eu acho, gente, que as pessoas só vão entender que esse papo de união da direita não tá com nada no dia que eles passarem o trator em tudo que foi construído. Na hora que não sobrar mais nenhum tipo de esperança, assim, até o mais bocó olhar e falar, meu Deus do céu, será? O cara não tem nem mais o será. O cara, assim, perdeu o chão. Aí fala, beleza, vamos agora? Vamos agora? Só que isso também não vai ser permanente, né? Porque a turma que perdeu o chão, essa turma vai aprender. Só que aí virão com os passados anos os novos, que não acompanharam, né? As rasteiras, falam, não, meio de união, vamos unir a direita, deixa isso pra trás. Vai ser assim. É sempre assim. É sempre assim, é um ciclo que vai se repetindo. Aí, o Mauro Mendes do lado, finge que não tem nada. Do outro lado, tu tem que aturar Eduardo Leite querer liderar a candidatura à presidência em 26? Liderar! Eduardo Leite! Que tá com tudo pronto para ir pro PSD do Kassab. E ainda diz que ele acha que o Brasil está preparado para eleger uma pessoa da comunidade, do arco-íris, como ele. Assim, cara, o que tem a ver? Ninguém liga. Eu, pelo menos, tô nem aí, cara. Acho que é uma tá nem aí. Tu é o cara que tu fechou, tu trancou, tu pegou os mercados, o supermercado, dividiu o que era produto prioritário que não podia. O cara tava dentro do supermercado e tinha região que o cara não podia comprar nada. Porque tu falou que não era produto essencial. As pessoas nem lembram mais do Fica em Casa, né? Nossa. Aí teve a AgriShow, final de semana. Zema, Caiado e Ratinho Júnior fazem périplo por feiras do agronegócio. Aí eu gosto da humildade. A humildade na vida é tudo. Caiado, por sua vez, defendeu a candidatura de direita em 26, que representa o segmento dos latifundiários. Não esquece o agro. É os latifundiários. É tipo você querer comparar aquele cara que tem 20, 30, 100 mil reais investidos com um banqueiro. É comparar o que você pensa do agro com a turma desse agro aqui. Eu, o governador Tarcísio, o Ratinho e outros estamos mostrando que somos uma das maiores gerações de governadores da história e vamos vencer as eleições. Maiores da história. Humildade é tudo na vida, viu, Caiado? No sábado, Zema já havia falado sobre a eleição presidencial e defendido a união de 3 governadores para derrotar o Lula. No ano que vem, Caiado e Ratinho, tenho certeza de que estaremos tirando esse governo que persegue quem produz, que persegue quem trabalha. O Brasil não merece isso. Comeremos juntos por um país melhor. Estamos se movendo, né? E o errado é Bolsonaro que não passa o bastão. Passe, Bolsonaro. Rodrigo Manga, o prefeito de Sorocaba, alvo de busca e apreensão, mas que diz que é santo. E que diz que o dinheiro tá lá no carro da irmã dele, tá todo declarado. Tudo de boa também. Prefeito TikToker diz ter apoio do partido. Qual partido? Republicanos, do Marquinhos Cessura, do Hugo Mota, para disputar o Planalto 2026. Rodrigo Manga contou que só fez esse
só fez esse anúncio depois de conversar com o Tarcísio. Pronto. Ele disse que falou contigo, Tarcísio. Não posso fazer nada. Notícia da Veja. Agora, dia 26. A política brasileira virou um show de stand-up. Quem lacra mais vence, é isso? E o povo sentado na plateia aplaudindo. Porque esse cara realmente tem aplauso. O cara tem muito seguidor, tem engajamento. Esse cara aí, o Manga no TikTok, ele bomba no TikTok. Agora é curioso, ele tá no Republicanos, quer ser presidente do Brasil em 26, não abre a boca pra falar da anistia, estando no partido do Hugo Mota. Só que não para por aí não, viu? Olha lá. Italo Marcilli pode se filiar ao Partido Novo para disputar o governo do Rio de Janeiro. Ele mesmo postou. Ele mesmo postou no Instagram dele, ó, aqui em cima. Vou até riscar. Ó, cá, ó. Ele postou. Aí, a mina diz, devia ser pro Senado. Ia ser pro Senado, né? Pro Senado. Ela fala, Senado não tem acesso à tropa com fuzil. Não quero cargo público, quero resolver uma bagunça. Pronto. É o brabo. É o brabo. Aí vem o Pablo Marçal. Agora sim, a bagunça será resolvida. Você perdeu seu pai pro crime, agora será uma questão de honra familiar, proteger todas as famílias do Rio de Janeiro. Conte comigo. Pablo Marçal, bora, irmão. O Brasil merece a prosperidade. E na esquerda, ainda tem quem acredite no Lula. Na direita, tem quem leve essa dupla a sério. Cada um tem a picanha que merece. Aí, gente, para mostrar para vocês como o mundo é injusto. Aqui foi em 2020. Pós-demissão do Mandetta. Né? Nem tinha chegado no pico do Mandetta. Ele tava assim, quem que vai ser o próximo? Ministro da Saúde. Vai ser a Cavaleira do Zodíaco lá, a Sede Pegasus. A Yamaguchi. Esqueci o primeiro nome dela. A japonesa. Nizia? Não era Nizia, não era Lula agora. Era Yamaguchi. Eu lembro sobre o nome dela lá. Era ela que acabou sendo primeiramente o Reishi, né? Taishi. Depois foi o Pazuello. Aí vai. No meio da confusão, como se o Brasil estivesse vivendo num momento de paz. Estava vivendo num momento de paz. Paz e tranquilidade. Vem Italo Marcilli. Aí o Ebert comenta, né? Esse vídeo é um clássico. Se na época tu assistiu esse vídeo e levou a sério, reflita o que te levou a isso. Reflita o que te fez levar isso aqui a sério. Se você ainda acredita, procure ajuda. Vamos ouvir aqui. O grande médico Italo Marcilli. Metade do país tá me chamando de ministro. Metade de Brasília cruza comigo na rua e fala, ô ministro. Metade do país tá me chamando de ministro. Metade de Brasília cruza comigo na rua e fala, ô ministro. Eu peguei 4 Ubers. Metade do Brasil está me chamando de ministro. Tá porra, velho. Hoje, todos os Ubers falam, doutor Ítalo, só vai ser o ministro? Futuro ministro, tamo com o senhor. Eu desembarquei aqui no aeroporto de Brasília, né? Desembarquei nela. Eu cheguei do Rio de Janeiro, desembarquei aqui em Brasília, ia pegar meu Uber. Quem disse que eu consegui? Manifestação. Placa, gente com placa. Ítalo ministro. É ministro. O que significa? Que eu vou ser ministro? Não. O que significa é o seguinte: o povo precisa de alguém que dialogue, que esteja com eles, que saiba que eles vão ser defendidos. É isso que o povo quer. É isso que o povo quer. É isso que o povo quer, poxa. Pode dividir a direita, né? Vai ser agora candidato. Partido Novo. Acelera! Italo Marcilli, réu! Como é que vai dar certo, gente? Quanto mais a turma varre para debaixo do tapete os problemas reais, mais longe a gente fica de algum tipo de solução. Solução não, que solução não tem solução. Mas de algum avanço. Sabe? Ir para alguma direção menos pior do que estamos hoje. Cara, assim, é cada um querendo brilhar mais do que o outro. Não tem, assim, uma coisa... Porque o pessoal, a tal união... Bote isso na sua cabeça, de uma vez por todas.
Quando se fala de unir a direita, é apenas um movimento para impedir que você critique os bodes de ouro. Os bodes de ouro você não pode criticar. Só isso. Só. Porque Bolsonaro você precisa criticar. E se você não critica Bolsonaro, você é passapanista. E se você rebate quem critica Bolsonaro, você é um perseguidor. Já tem mais de 5 anos esse papo de união da direita. E tá aí. Só rasteira. Onde é que essa turma tava em 2018? Em 2022, eleição em 2020, eleição em 2024. Você assim, gente, os olhos de vocês, ó, os olhos que a terra há de comer um dia, tá mostrando pra vocês que a pessoa que tá fazendo campanha, a pessoa que tá tentando resolver partido, que resolve a coisinha aqui, cede um pedaço acolá pra em busca de um outro pedaço a colar, mas que aí os trancos e barrancos vem trazendo pessoas, vem mantendo o povo engajado, vem fazendo o embate, levando o povo pra rua, porque isso é importante, sempre foi, a esquerda valorizava muito, é o miserável do Bolsonaro. Mas não tem nenhum movimento de todas essas lindas pessoas maravilhosas de tentar dar uma mão pro Jair. Não, Jair, aí, vamos junto, capitão, vamos trabalhar, cara, é um absurdo, vamos aqui contar o que tá acontecendo com ele, vamos movimentar a classe médica, quem mais? Vamos movimentar, sei lá, o empresariado, vamos falar com fulano, ciclano, beltrano. O seu Marcílio aí fundou a universidade, dá aula de direito, grandes professores. Não sei se é tem um parente aí mais novinho do ministro Marco Aurélio Melo, tá coladinho com ele. O ministro Fux também tá lá, dá aula. Uma galera. Meu irmão, vamos começar a se movimentar aí, pô. Vamos fazer alguma coisa aí. Sabe, gente? Acorda, gente. Acorda, gente. Acorda, gente. Para de cair na lábia de malandro. Eu achei que eu não ia precisar falar sobre isso daqui, mas acho que não tem como não falar. Mas eu não vou levar pro pessoal nem nada, eu vou falar só vou falar da mensagem esquecendo do emissário. Teve uma postagem que chegou a circular bastante, que é aquela ali que tá na parte de baixo, após a condenação da Débora. E nesse caso aqui eu não acho que dá pra usar como justificativa o calor do momento, porque a pessoa tem destaque, grande destaque, pode ter mandato ou não, pode ser político ou não sei. A pessoa é política, tem mandato. Então, se você tem mandato, você não pode se deixar levar pelo calor do momento. Aí a pessoa fala o seguinte: a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. O Brasil está dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá não tem o que fazer. As instituições no Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução, isso inclui o Congresso, onde trabalho. Enquanto isso, é não desistir. Quem durar mais vence, né? Se o cara fala que é do Congresso, não tinha por que não falar que ele é político. Aí o perfil chamado Societário comenta: fulano perdeu a noção do juízo, só pode. Bolsonaro está enfrentando a maior perseguição política que esse país já viu por uma falsa tentativa de golpe de Estado. E ele pede exatamente um golpe de Estado. Porque você pedir para dissolver um tribunal constitucional é meio complicado, né? Como é que dissolve, gente? Vocês poderiam me explicar como é que dissolve? Vocês poderiam me explicar como é que isso se dá? Como é que se dá essa dissolução? Porque se tu for me explicar do caminho via golpe, né? Tu vai falar, não, manda lá aquele pensamento. Não é inocente a palavra. Qual é a palavra? Romântico. Aquele pensamento romântico é o quê? Que o exército vai salvar o Brasil? É o exército que vai salvar o Brasil? Quem fala isso não entendeu nada do Brasil. Realmente, assim, não entendeu nada do Brasil, da história do Brasil e dos movimentos em que o exército participou. Seja os principais movimentos: a implementação da República em 1889, a Revolta de 30, que alça o Vargas do poder, o movimento tenentista, 64... São os 3 grandes principais movimentos, e você tem ali a redemocratização e, sei lá, algumas coisas que aconteceram no fim da era Dilma, ministro Temer, algumas coisas na era Bolsonaro. Assim, as pessoas não entenderam como é que a coisa funciona,
como se inclusive se dá o processo dentro, processo decisório, e como pensa o alto comando, os 4 estrelas, realmente é viver num romantismo muito grande, é pedir para continuar sendo enganado naquela narrativa que não, né? Estava lá salvando o comunismo, estava salvando o comunismo, né? Junto com Moreira Salles, a serviço do Manuel Haddad e da turma da imprensa, né? Num plano orquestrado com mais de 2 anos antes de ser colocado em prática, onde o principal grupo que articulou esse plano foi o IPES, que a central de inteligência do IPES era comandada pelo Golbery, que depois só transferiu toda a central de inteligência que ele já tinha montado e criou o SNI. Não conhecer a história realmente é um problema, viu? Mas vamos lá. Aí outra pessoa também comentou, essa postagem circulou bastante, não só circulou, ela tem um certo apreço. Essa postagem ela já conta com mais de 40 mil curtidas até o presente momento. Talvez tenha 50 mil, nem foi lá olhar. Eu sei que quando o André ele bateu um print, essa postagem tinha quase 25 mil curtidas. 25 mil curtidas. Aí o André pergunta, né? Bravo, disse tudo, né? Será que devem esperar de braços cruzados por um presidente com coragem que dissolva a corte? Dissolver como? Pergunta retórica, né? Um tweet que é meio infantil. O único sentido que isso pode ter é sugerir uma falta imaginária do presidente anterior. 24 mil curtidas num tweet desse e depois queixam-se do Bolsonaro como se ele fosse o problema do Brasil. Ele é uma dádiva dos céus, um líder como nenhuma outra nação possui. O maior problema é o povão. Mas é isso aí, turma. Nem precisam eleger senadores, nem congressistas, nem nada. Não tem jeito. Só elegendo um presidente de verdade que dissolva tudo, mesmo que não possa dissolver coisa nenhuma. Até lá, se não atingir o objetivo que não dissolverá porcaria nenhuma, o negócio é não desistir. Aí o André coloca entre parênteses de ser trouxa. E continuar bancando o salário de parlamentares inúteis, mesmo não tendo o que fazer. Aí outra pessoa também compartilhou, um jurista, né, o Enio. Aí ele coloca, as soluções para um presidente dissolver essa corte política. Convocar concurso público e eleger novos ministros. Aí o Enio comenta o seguinte, ó. Acredito que a solução é um presidente do Senado que tenha o mínimo de compromisso com a Constituição e não tenha processos / inquéritos no Supremo. Parece pouco, mas não temos isso há muito tempo. Daí a importância das eleições para o Senado em 2026. Por isso que tem ministro do Supremo que está construindo candidaturas de governadores de estado ao Senado, inclusive mandando mensagens aos governadores após participarem no ato da anistia. Por isso que tem ministro do Supremo que quer evitar uma maioria de direita ideológica. Por isso que Randolfo Rodrigues queria mudar o processo de eleição de senadores. Se sair um resultado de maioria anti-Supremo no Senado, aí podem ter certeza que vai ter ministro que vai dar uma sossegada. Se não sair, aí são mais alguns anos de império, né? O império do jeito que está. Posso repetir uma notícia de dias atrás? Posso? Você me permite? Você me permite? A restrição colocada por Bolsonaro a quem quiser concorrer ao Senado. Tem quase 7 dias, né? Foi dia 23, 5 dias atrás. Todos os nomes que tenham processo, algum inquérito, Supremo STJ estão fora. O que é que o Enio pediu? Poxa, cara, alguém que não tenha processo inquérito no Supremo já é muito. Pode parecer pouco, mas não tem isso há muito tempo. Enio, Bolsonaro colocou esse critério. Isso me dana, sabe? Não tem nada a fazer o que, então desiste, cara. Então entrega, cara. Vai fazer outra coisa da vida. Dá espaço aí pra quem acha aí que tem algum tipo de solução, pelo menos. O povo que tem mandato, que tem verba de gabinete, que tem assessor, tinha que estar rodando o próprio estado para montar base. As pessoas... Gente, isso devia ser fácil também entender. Você não vê deputado federal se movimentando para montar base para o governador do estado. Às vezes não tem governador, mas para quem? Para quando surgir um governador. Montar base para quando surgir um candidato ao Senado. Monta a base para o presidente que ele for apoiar. Ele, assim, ó, eu tô eleito, tudo tá de boa. Pro meu plano, ele se movimenta não pensando em termos de grupo. Ele se movimenta pensando nele. Eu vou ter mais base porque eu quero ter uma votação expressiva. É mais ou menos isso. Não tem um sentimento de grupo. Não existe isso.
Não existe. De 2018 pra cá, o cara que rodou aí de norte a sul, porque também ninguém quer rodar, né? Em carro, andar dentro de carro com 1,90 m com aquela barriga. Isso o Bolsonaro faz. Agora tem gente aí que chega no lugar de jatinho. E quando você vê aí as companhias que pegam o jatinho, você fica, ui, tá de jatinho, viu? Procura aí na internet depois. Aí você vai entender alguma coisa. Aí o trouxa tá ali, ó. O trouxa que o intestino nem tá funcionando. Orem por ele aí. A gente vai deixando passar, mas é muito sério, gente. A gente tá assinando a situação a priori, o pior já passou. Mas não é dia que Bolsonaro, o pior realmente pode acontecer. O pior mesmo, aquele que não tem mais volta. Que um dia todo mundo vai ter esse destino na vida. Às vezes pode acontecer. Se não fosse sério, numa boa, cara, sei lá, pra mim, desde o início, eu não. Tem umas coisas que acho que não vale a pena você deixar o pessoal meio preocupado. Mas você vê, né? Eu fiquei olhando assim, falei, rapaz, até o Carlos foi lá. Sabe, é como se fosse aquele sentimento assim, então não sei, e se meu pai? E se for os últimos dias de meu pai? Porque é um negócio problemático. Tu acha que abrir a barriga, do tamanho que abriu, pela 7ª vez, aos 70 anos de idade, num cara extremamente mal cuidado, porque Bolsonaro também não se ajuda, não se ajuda mesmo. Ele não mastiga, ele não come salada, ele não faz isso, não faz aquilo outro, não dorme o suficiente, se estressa o tempo inteiro. Tu acha que é uma coisinha, assim, trivial, simples? Tu realmente acha? Mas a gente vai lidando, vai passando pra lá. É o vagabundo, é o frouxonário, é o vendido. O objetivo central de Bolsonaro é eleger o maior número de senadores 26. Não é nem se eleger, é eleger os outros. O trouxa fica rodando pra eleger os outros, para criar uma espécie de frente contra o judiciário. Bolsonaro avalia, portanto, que os candidatos apoiados por ele não podem ter nenhuma pendência junto às cortes superiores. O ex-presidente trabalha para não ter aliados que possam ser suscetíveis à pressão de magistrados e que abracem pautas que ele acha que são relevantes. Não sei se o Enio Viterbo viu isso, não sei se ele vai ver esse vídeo, mas você viu, Enio, tá aí, ó. Aí você entende, Enio. As pessoas aí que o passapanista aqui, por causa disso. Por causa disso que eu sou passapanista do Bolsonaro. Essa postagem aqui da Tsuki foi claramente endereçada ao cara que disse que não tem o que fazer, tem que esperar um presidente. Só voltou a falar com coragem, né? Chamar Bolsonaro de covarde para dissolver a corte. E falando assim, ó. A diferença entre uma pessoa com experiência e alguém que engatinha é que a pessoa experiente, por mais que esteja quebrada por dentro e tudo à sua volta esteja um caos, ela jamais transmitirá um discurso derrotista para aqueles que veem nela uma esperança. Talvez essa seja a diferença entre líder e aspirante. E nem vai dar para falar tudo que eu queria falar do Lula hoje, eu acho, viu? Começar a semana falando de Bolsonaro, né? De boa, né? Tenho minha cota, né? Tenho minha cota. Tô no meu direito. Vamos aqui ouvir Olavo de Carvalho. Aparece uma classe política de pessoas totalmente despreparadas e presunçosas. Em vez de querer estudar, eu falei, não, nós vamos ter que criar um movimento político e, vamos dizer, acumular poder nesse movimento político para daí fazer alguma coisa. Não, já foram todos eleitos, quero ser vereador, senador, deputado, e vamos resolver os problemas do Brasil. Isso não é sério, gente. Aparece uma classe política de pessoas... Não é sério mesmo, professor. Gente, o fracasso da direita ele pode ser visto na falta de um projeto. Porque não vai me dizer que vai ser Bolsonaro também que vai ter que fazer isso sozinho, carregando nas costas. O cara tá lá, o cara tá na máquina, o cara tá aí trazendo, movimentando as massas, ocupando as ruas, pautando a imprensa, aguentando todo esse ódio, né? Servindo de barreira para outras pessoas, fazendo todo esse trabalho eleitoral. Agora, cadê o restante? Cadê o pessoal que ia parar para sentar, ler, produzir? A turma fala tanto da importância de livros, fala tanto da importância de história. Sem querer ser arrogante e chato, mas me perdoa. Tu já viu alguém? Se quer citar o Atlas? Me perdoa, é porque eu tô aqui, eu tô minha cara de idiota. E eu falo errado, erro no plural, eu erro até no acento das palavras. Até é âmbar ou é ambar. E o povo inteiro sempre me corrigindo. Mas na boa, velho. Me perdoa por ser arrogante, tem nada similar. E eu não tô aqui pra me gabar nem nada, é pra mostrar assim, ó.
sequer divulgado por duas razões. Uma, que as pessoas não se interessam em registrar a história do Brasil, e a outra, porque tem gente que me odeia. E você já deve ter imaginado. Mas nos últimos meses vocês viram algumas coisas acontecendo, vocês que me acompanham com mais frequência. Então cadê a turma aí que ia fazer, ia produzir? Às vezes a gente fica aí envolto nos. Hoje em dia eu tô tão sem paciência pra esses embates ideológicos, não, discussão sobre o feminino, isso aqui. Cara, irmão, eu já não aguento mais discutir, sabe? Já deu. Assim, eu já tô convencido que não presta, mas assim, beleza, você sabe, eu já sei que não presta, eu não quero nem discutir pra pessoa me convencer do contrário. Mas e aí, qual é a solução para a segurança pública? Qual a solução para o emprego? Qual a solução? Não é solução não, que essa palavra não existe. Qual o caminho para melhorar a segurança? Qual o caminho para melhorar a saúde? O caminho para melhorar o teu salário, a tua renda? Qual o caminho? Qual o caminho? Para onde a gente vai? Se você nunca viu, procure só para você ver, visualizar com seus olhos, porque isso vai fazer muito sentido na sua cabeça, o que foi o projeto 2025 feito pela Heritage Foundation. Pegue, olhe com seus olhos, escolha um único capítulo, dê uma lida assim umas 3, 4 páginas para você entender. Ali não dá assim, não, eu sou conservador nos costumes, liberal na economia. Não, vocês não estão discutindo isso, estão discutindo assim, ó, cara, a gente tem esse problema X, Y, Z, que para resolver ele a gente tem um caminho A, caminho B, caminho C. Isso daqui são os princípios que vão dar meio que uma guinada. O caminho utópico que a gente quer chegar é ali. Os problemas que nós temos aqui também são isso pelo percurso. E a gente está propondo fazer isso. Possivelmente a gente vai ter que mexer na estrutura do Estado em X, Y, Z. É possível fazer isso por esse caminho, é possível fazer aquele caminho. Às vezes, e pronto aqui, ó. É assim que a gente vai. A gente chega lá a gente vai chegar lá. É algo similar? O embate, não, a PEC de segurança pública do Lula é ruim, tá. E a solução é o quê? É esperar chegar um presidente pra mudar? Sozinho não vai. Sozinho o presidente também não vai. Precisa de ajuda. A gente não tem... Vive-se um apagão. Eu não suporto as ideias da esquerda, eu acho que a maior parte de vocês também não. Mas e aí? Aí o Toca comenta, né? Checklist do deputado de direita. Não sabe o que fazer às vezes com cargo, não sabe como utilizar os dispositivos institucionais, não estuda. E realmente não sabe os dispositivos institucionais porque quantos deles resolveram dar cara a tapa para explicar minimamente como é que funcionava o regimento interno? Uma eleição da presidência da Câmara, Senado. Prefiro deixar Bolsonaro apanhando e agora tá aí como um vendido na rede social. Não estuda, isso aí não tem nem o que falar. Não tem consciência histórica, não tem uma visão holística sobre o Brasil, né, compreendendo diferentes coisas e como elas se combinam entre si. Sem capacidade para contribuir na construção de um projeto nacional, porque só pensa nele. Não conhece a cultura nacional e regional, não apoia Bolsonaro em suas articulações, né, mas procura apoio de Bolsonaro na hora de se eleger. Usa mais redes sociais que ofícios e comunicações e só pensa em eleição. Tem tempo ainda, até 2026. Tá perto, mas tem tempo. E qualquer caminho na direção melhor é um passo na direção melhor. Eu acredito em melhoras. Solução, eu desconheço. Não tem solução. A gente tá na terra. Provas, expiações e muita tristeza. Mas tem como melhorar. Porque você olha para um lado e você vê países que estão prosperando. Agora... só pensando na sua própria eleição e lacrar em cima do Lula, cara, aí a gente não vai chegar realmente em lugar nenhum. Ai, eu acho que... deixa eu ver, o que é que eu faço agora, nesse presente momento? Eu vou deixar pra falar rapidamente, só de umas coisas ligadas ao Dilma. Cadê o mouse aqui? Eu vou pular o Lula, propriamente dito, porque eu quero comentar tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Que a Globo, Veja, Estadão e políticos andaram falando aí sobre o Lula, ele não querer trabalhar isso tudo de uma vez só, a gente comenta amanhã. Vamos pular aqui um pouco pra turma da lacração. E só falar umas coisinhas rápidas. Na Veja, viu? Petistas, tá achando ruim? Reclama com a Veja, petista. Governo avalia premiar cartilha que ensina jovens a como andar com drogas. O governo Lula divulgou recentemente a relação de projetos habilitados a participar do prêmio Maria Lúcia Pereira, que reconhece iniciativas inovadoras na política sobre drogas no país.
A cartilha, segundo a entidade, tem o objetivo de ajudar jovens, né, usuários em caso de abordagem policial, evitando o conflito e o possível encarceramento por vender o que não pode. Tráfico. Com 16 páginas, o documento dá dicas a jovens sobre como andar com as coisinhas. Caso esteja andando com alguma coisa, evite andar sozinho, prefira andar em grupos. Evite ficar em lugares muito visados por policiais. Não ande com grandes quantidades. Se for comprar, vá direto para casa depois. Me assusta saber que um livro desse existe. Me assusta saber que um livro desse existe. Aí depois da notícia da Veja, o governo suspende sua alocação de prêmio com a cartilha. A Senad não coaduna com qualquer orientação que afronte as leis do país e que possa representar burla às autoridades policiais, diz o órgão do governo. E eu não vou nem culpar o Lula por causa disso. Porque realmente o Lula não tem como saber disso, né, gente? Na boa mesmo, mas... É porque, assim, é a esquerda como um todo, né? Quem escreveu esse livro? Foi alguém da direita? Foi um infiltrado da direita que escreveu esse livro pra quê? Pra prejudicar a esquerda. Pelo amor de Deus, né? Também não vamos ser bocó. Mas você vê, isso é a esquerda. Isso é a esquerda. Semana passada, Lulinha apareceu aí, né? Na imprensa peruana. Sendo criticado pelo asilo ex-primeira-dama. Que também não é nem mais assunto. Já deixou esse assunto. Ninguém nem fala mais disso. Já foi abafado completamente, já perdeu até a graça, que agora o negócio é o INSS e vamos ver pra onde vai. Vamos ver se o Lula vai demitir o Lupe ou não. Tinha até uma notícia sobre isso hoje. E aí uma coisa que, falando de questões internacionais, Soros versus Musk. Em disputa de bilionários, juiz republicano perde eleição para a Suprema Corte de Wisconsin. Até nisso, é o que eu digo, assim, solução é complicado, pode ter uma melhoria. Pode ter uma melhoria, mas solução, rapaz. Elon Musk, com todo o dinheiro que tem, Trump fazendo barba, cabelo e bigode, sendo presidente da República, os caras não conseguiram eleger um juiz. Olha, ó, eleição judicial mais cara da história dos Estados Unidos, com mais de 90 milhões gastos pelos candidatos. Soros de um lado, Musk do outro. É um problema global. É um problema global. O mundo está enfrentando isso. O mundo está aí, né, sem saber o que fazer com essa situação. E essa notícia aqui eu quero comentar depois. Quero comentar depois, quando a gente falar de soberania nacional, que tem mais algumas coisas. Mas, por hoje é isso. A gente começar a semana daquele jeito. Tem a notícia mais tensa. Tem minha insatisfação. Minha indignação. Tem a notícia boa. A gente começa o vídeo falando dela. O futuro tá aí, vindo para trazer um pouco mais de liberdade. Dificultar a vida das pessoas que não gostam da liberdade de expressão. E no mais, vamos que vamos, né? 2026 tá vindo aí. Com certeza vai melhorar um pouquinho. Eu não consigo acreditar que vai piorar, né? Eu quero acreditar. Eu me recuso a acreditar que vai piorar. Mas por hoje é isso, gente. Vou mandar Mando pra vocês o vídeo? Não vou mandar não, né? Tá de boa. Então tu vai querer aquele vídeo lá. Não vou mandar. Não vou mandar nenhum vídeo, não. Mas eu vou mandar. Eu sempre mando alguma coisa lá no Telegram. Lá no Telegram, às vezes eu mando o texto lá do observatório. Mando os recortes, às vezes aqui do vídeo. O pessoal do Quinto Elemento faz pra mim. Eu posto lá no Telegram. E... se gosta do meu trabalhinho, quiser ver um pouco mais, passa membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com, sem BR, dia 15 agora, que é 17 dias ainda, sai o Atlas de março. 24 mais 3, 27º. Estamos chegando ao 30º. Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!